Queridos e queridas, um abraço a todos. Aqui é o pastor Israel Ferreira. Quero agradecer a você que tem compartilhado meus vídeos. Igreja Lugar de Soluções é o nome do canal no YouTube. Também estou no Face, estou trazendo uma palavra para a família, para as pessoas. E na TV CPAD, eu tenho lá um canal Aconselhamento Pastoral ou Aconselhamento Cristão. E eu quero agradecer a você por ter compartilhado, por estar conosco. Deus te abençoe e te guarde. Hoje eu quero chamar a atenção para um fato que já me chamou muita atenção. Eu fui chamado para ir numa audiência na Câmara Municipal de Ilhéus sobre esse tema e me chamou a atenção para falar alguma coisa para você sobre abuso de menores. É uma coisa muito terrível que está acontecendo, muito. E os irmãos da igreja já começa também a acontecer fatos desse tipo dentro do contexto da igreja. De gente da igreja abusando filhos E isso é uma coisa muito séria. E o abuso, uma das coisas mais sérias que me chama muita atenção, é que o abuso sexual acontece em 80% dos casos com pessoas íntimas, pessoas da família, que troca a proteção à criança por um desejo demoníaco para possuir uma criança. Esse é um problema que os pais precisam estar atentos, várias questões estar atentos, porque existem duas classes de pessoas que abusam de menores. É o pedófilo e aqueles que são íntimos e que têm uma crise emocional, um surto psicótico e se aproveita de uma criança, muda até aquela afeição parental para uma questão de abusar de uma criança. E os pedófilos são pessoas que têm uma patologia, têm uma pressão demoníaca acompanhada de uma patologia, de que aquela pessoa só tem prazer com crianças, são pessoas mais isoladas, deprimidas, ansiosas, doentes, e que se torna a pedofilia uma doença endemoniada. Que a pessoa tem o prazer em ter sexo ou abusar de uma criança até bem pequenininha. Isso é uma coisa muito séria, mas eu quero chamar a atenção aqui para os pais. Quem tem um filho criança, uma garotinha, tem que ter todo o cuidado para acompanhar o seu filho. Observe bem algumas coisas que eu quero chamar a sua atenção. O seu filho de 3, 4, 5, 10 anos chega em casa e o pai e a mãe estão acostumados a viver com o seu filho. Ele vai observar mudanças comportamentais. A criança abusada, ela vai mudar, ou vai ficar falando muito ou falando muito pouco, ou não falando nada. Ele vai ficar calado, isolado, vai diminuir, parar de brincar, ou diminuir o índice de gostar de brincar. Ele vai apresentar choros estranhos. Tudo isso para acontecer com uma criança. Chegou, foi abusado por alguém, a criança não fala, a criança desenvolve um isolamento emocional muito sério e as pessoas, os pais, precisam estar atentos para as reações do seu filho. Porque se é tão comum hoje o abuso, está se tornando tão comum, que às vezes as crianças crescem e foram abusadas e nunca os pais sabem, porque elas têm medo de falar. O pai não abre o coração e a mãe para ouvir a criança. A criança tem medo de falar e ser acusada de ter feito uma coisa errada. O sentimento de culpa se estabelece. E as crianças que foram vítimas de abuso, eu tenho atendido muitas pessoas vítimas de abuso de parentes íntimos, de tio, de pai, de padrasto, muito especialmente de padrasto. São pessoas que estão muito próximas. E que a criança confia e que ele cria uma situação de confiança, que a criança não estranha o que está acontecendo a priori. Depois vem toda a crise emocional da criança. E essa crise emocional se instala num processo patológico. A criança cresce e lá adiante, na adolescência, começam a aparecer sintomas de depressão, de ansiedade. E muitas pessoas que são abusadoras já foram abusadas na infância. E essas crianças abusadas serão abusadoras ou serão esquizofrênicas, ou serão transtorno bipolar, ou terão uma depressão contínua, ou terão uma dificuldade de aprendizagem significativa.
há uma série de consequências que podem advir de um abuso sexual, principalmente de crianças quando elas estão bem pequenas. Do adolescente também, só que o adolescente vai ter outro tipo de reação, talvez se torne muito mais violento e revoltado pelo que aconteceu, quando a criança ou adolescente é vítima de abuso. Então, o que eu quero lembrar aos pais, que devem estar mais próximos dos seus filhos. Observe mais sua criança, observe mais sua garota, seu garoto. Esteja atento com as mudanças de comportamento, com choro em momentos inoportunos, com isolamento, com mudança da aparência do rosto, com determinados gestos que a criança começa a fazer e começa a reclamar de qualquer coisa. Isto é uma observação contínua da mãe. A criança sai para estudar fora, na casa de um amigo, e pode acontecer algo. Esteja atento, converse com seu filho, procure compreender o que se passa com a sua criança, porque a sua criança pode estar sendo vítima de algum tipo de abuso, de algum tipo de coisas horrendas que vem acontecendo com ele. E eu quero pedir a você que, pai querido papai e mamãe, preste atenção mais no seu filho, nas mudanças que ele... É a mesma coisa de quem tem um filho adolescente, não presta atenção que o filho está usando drogas, porque não está observando seus filhos, está no Zap o tempo todo, está nas mídias sociais e não presta atenção na sua criança. Presta atenção na criança, que as crianças correm muitos riscos por onde elas andam, com pessoas até amigas da família. Riscos seríssimos as nossas crianças estão correndo de serem vítimas de um abuso qualquer. Então, que Deus abençoe você, que Deus ajude nossas famílias, que Deus oriente os pais de sabedoria para o pai estar atento e ver com quem seu filho anda, por onde você manda, em que família que você manda seu filho viajar, em que casa você deixa seu filho passar o dia todo, com quem você deixa seu filho durante o dia. São questões bastante interessantes para proteger nossos filhos, nossas crianças dessas ações demoníacas, proteger nossas crianças dessas ações de violência explícita contra uma criança. Deus abençoe você, viu? Um grande abraço, que cada família seja muito abençoada. Eu sempre estou aqui nesse canal falando sobre família e estou sempre lembrando a você, proteja nossas crianças. Deus abençoe você. Eu quero orar com você. Papai e mamãe, ore pelos seus filhos, ore pela sua criança, ore pelas crianças da igreja. Pastores, protejam as crianças também. Professores, protejam as crianças. Pais, protejam as crianças. Papai querido, nós te damos graças, Senhor, por esse momento, pela tua palavra que eu falei aqui rapidamente. Que as pessoas possam ser tocadas por tua palavra. Cada pai proteja os seus filhos, guarde os seus filhos para ti. Guie os seus filhos nos teus caminhos, na tua vontade, na tua direção. Sem ti nada podemos fazer, Senhor. Só tu podes fazer milagres. Só tu podes nos proteger. Só tu podes nos ajudar. Só tu podes nos dar vitória. Em nome de Jesus. Amém.